nossa família tem trabalhado no Timor-Leste. E nós vamos falar com calma sobre o Timor-Leste. Eu acredito que até meio-dia, né? Mais ou menos. Mas vamos ter um tempo muito aberto, meus irmãos. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa. E eu tenho reparado mesmo que as curiosidades, às vezes as dúvidas ou informações que são necessárias não são sempre as que nós estamos passando. Então fique à vontade para perguntar o que você desejar ou tiver curiosidade. Há muita curiosidade sobre uma filha missionária num campo diferente. E se você perguntar, e a Rebeca vai ficar muito brava comigo, mas quem sabe ela pode responder também. E fique à vontade, meus irmãos, para perguntar o que os irmãos quiserem a qualquer momento, inclusive agora. Se os irmãos quiserem começar com perguntas, talvez você já tenha ouvido um dos nossos vídeos e tenha curiosidade sobre algumas das nossas atividades, isso nos dá direção sobre como nós podemos comunicar com os irmãos. Antes de começarmos, há alguma pergunta já? Então nós vamos seguir adiante. Temos sim. Onde fica o Timor-Leste? Joia. O Timor-Leste fica no sudeste da Ásia, né? Ninguém pensou África aqui, né? No finalzinho mesmo, uma pequena ilha no sudeste da Ásia. Ele é o último país da Ásia, na verdade. Acima do Timor ali, aquela bolinhazinha ali, acima do Timor são os países do sudeste asiático. Indonésia, mais para cima vai ter Tailândia, Singapura, Malásia, mas está distante, não está perto não. Nós estamos de Singapura, são quase 5 horas de voo. Abaixo do Timor-Leste é a Austrália. Todo aquele grande, é uma ilha também, né? É a Austrália, mas o norte da Austrália. E a Austrália, meus irmãos, ela é populada no sul, na costa sul. O norte é bem distante, isolado. A Austrália, na sua área central, é um deserto, né? Na verdade, naquela cidadezinha vizinha do Timor, é dominada principalmente pelos povos aborígenes. E a organização que nós fazemos parte também tem trabalhos na tradução da Bíblia para os povos aborígenes. São como os nossos povos indígenas, vivendo nas suas comunidades, com suas próprias línguas, naquele contexto. Bem diferente, bem distante. Mas nós estamos então ali num arquipélago, literalmente ilhados, naquele pequeno e belo país. E mais ali à minha esquerda, à sua direita, é a Papua Nova Guiné. Então deu para os irmãos localizarem mais ou menos aonde fica o Timor-Leste. Mais alguma pergunta antes de nós entrarmos aqui? Aqui nossa... pode perguntar. Na pregação, o senhor tinha falado que enfrentaram muitos desafios ao chegar lá, principalmente devido às crenças, aos valores, encontrar essa dificuldade. Poderia nos dar um exemplo prático dessa dificuldade? Tá. Eu vou falar mais especificamente sobre a religião timorense, vamos falar assim, e como que os povos animistas, né? Esse é um termo meio técnico, às vezes a gente precisa preencher o significado de animista, como que isso se aplica no dia a dia mesmo, né? E nós vamos falar sobre isso mesmo específico, né? O que diferencia muito o Timor da gente aqui, em diversos aspectos, né? Aqui nós temos praticamente um menu de tópicos e atividades. Nós temos sobre a tradução da Bíblia, a igreja, o uso das escrituras, né? Como que nós distribuímos e fazemos com que as pessoas se apropriem daquilo que nós traduzimos e produzimos, o desenvolvimento das línguas e novos recursos e tecnologias que nós estamos usando. E também alguma coisa sobre desenvolvimento das comunidades. Eu acho que os irmãos, a gente vai caminhando devagarzinho para entendermos todo o contexto, pode ser assim? O que nós estamos dizendo sobre desenvolvimento das línguas? E aqui é muito importante os irmãos entenderem, especialmente um mapa que virá à frente aqui, que o contexto do Timor, ele é um território pequeno, menor do que o nosso menor estado. Sergipe é o menor estado e o Timor é menor ainda. E nesse pequeno território nós temos 34 diferentes povos, falando diferentes línguas e tendo diferentes costumes, vestimentas, alimentação, crenças, formas de casamento, tudo, a vida, né? A vida é totalmente diferente mesmo. Tem semelhanças, tem traços ali que parecem, mas são diferentes.
Então, nesse contexto, a maioria desses povos, eles são povos orais, são povos de tradição oral, que significa que eles ainda não estão acostumados, na sua maioria, ao texto escrito, à forma escrita. São línguas faladas apenas. E, então, a Ellen e eu, nós temos a tarefa de documentar essas línguas. O que eu quero dizer com documentar? É fazer isso daqui. Sentarmos nas comunidades e ouvirmos aquilo que eles estão falando. Ouvirmos, gravarmos. Depois ouvirmos essa gravação. E aí nós vamos escrever, existem métodos ou estratégias para nós escrevermos esses áudios. E aí nós vamos então produzindo ali frases e textos. E começamos então a observar. Olha, parece que quando eles colocam esse pedacinho no final da palavra, está formando o futuro. Vamos separar aqui esse pedacinho. Olha, quando eles colocam aqui essa consoante no meio da palavra, parece que forma plural ou coletivo. Vamos separar isso daqui. E assim nós vamos então entendendo como que é a engrenagem, o grande funcionamento dessas línguas. Pense no motor de um carro. E você olha ali, para algumas pessoas, como eu, é um motor. Mas para o mecânico, ele vai saber cada parafuso, cada peça, cada um na sua função, como que ele... E se uma pecinha quebrar, fica tudo desregulado, né? É isso. Simples assim. Nós temos que entender esse grande motor chamado língua, que é só falado, e começarmos, então, a colocar no papel como que esse motor funciona. Tranquilo, né? Pois não. Oi? Ainda não. E a maioria dos contextos, mesmo aqui no Brasil, meu irmão, ou na Austrália, ou onde os irmãos imaginarem, não há um interesse para que estas comunidades desenvolvam, vamos dizer assim, né? Há até ali, sem querer querendo, deixa eles do jeito que estão, né? Até que desapareçam. E nesse contexto, nós entendemos que o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos, na sua própria língua. Cada um deles estará representado diante do Cordeiro, nós cremos assim, né? Na sua própria língua. Então não tem atalho, Nós não temos que nos assustar com a grande tarefa, nós temos apenas que executar esse trabalho. Gradativamente, essas línguas estão sendo documentadas. Incrivelmente, meus irmãos, isso não é novidade, hein? Isso não é de hoje. Na história da humanidade, a maioria das documentações das línguas, das ortografias, das gramáticas foram produzidas por servos do Senhor nas igrejas. Os alfabetos siríacos, alfabetos antigos, eles todos foram missionários que desenvolveram. Eu estava numa conferência, certa vez, conferência de linguística, na Austrália, e um linguista respeitado, um dos maiores nomes naquele contexto, ele disse assim, 70% dos estudos das línguas dessa região, do Pacífico e Sudeste da Ásia, foram feitos por missionários. Ele falou, olha, a universidade que tem recursos, ela não faz nem 30% do que os missionários nas suas aldeias estão fazendo. Esse é um trabalho da igreja, e a igreja tem feito com excelência. Não. Meus irmãos, eu vou pedir, antes de os irmãos falarem, levantem a mão para que o microfone possa chegar até a pessoa que vai falar, para que possamos todos ouvir e que a gravação também possa captar o áudio que está sendo gravado e postado depois no canal da igreja. Então não há uma língua oficial do Timor-Leste? Uma língua oficial? Ele tem 4 línguas oficiais. Eu vou mostrar o mapa das línguas e os irmãos vão entender com clareza o que nós estamos falando aqui. Então, quando nós nos deparamos com povos de tradição oral, que são línguas só faladas, nós então registramos essas línguas e começamos a fazer esses pequenos estudos que vão crescendo para a formação então de uma pequena gramática, um dicionário ou registros daquela língua, do seu funcionamento. E a partir de então nós conseguimos produzir textos visando finalmente ali o processo de tradução. E isso precisa ser feito em todas as línguas. Nós vamos ali então produzindo pequenos materiais inicialmente, materiais de alfabetização, para que as comunidades possam ter acesso... Puxa mais para cá.
Ok. Para que essas comunidades possam ter acesso à sua própria língua e serem alfabetizadas. Em alguns contextos, o Ministério da Educação já esteve conversando conosco. Na verdade, uma semana antes de virmos para o Brasil, mais uma vez, eles pediram auxílio na produção de materiais para algumas das línguas que eles estão tentando desenvolver a alfabetização, mas é um contexto tudo muito ainda inicial, onde se estão construindo os primeiros passos, materiais, documentos, registros, pesquisas, tanto das línguas como das formas de vida desses povos. E assim nós vamos, com muita paciência, meus irmãos, e graça mesmo, produzindo documentação e registro para essas línguas. Tranquilos sobre isso, né? E como que então nós vamos avançando para a tradução da Bíblia? É importante nós entendermos que a nossa própria confissão de fé nos chama a atenção para isso, de que devemos traduzir as Escrituras para a língua vernacular, a língua de todos os povos. É tarefa da igreja e realmente nós não temos atalho. É aqui que está o X da questão. Olhe bem esse mapa, esse é o mapa do Timor. Esse é um mapa bem coloridinho. E cada uma dessas cores, elas representam um povo etnolinguístico. O que eu quero dizer? Com a sua própria cultura e com a sua própria língua. Cada um deles. É uma verdadeira Babel ali, num território bem pequeno. E de fato é assim. Às vezes nós viajamos 20 quilômetros, 30 quilômetros e já mudou tudo o contexto ali. E é um desafio realmente linguístico. Hoje, a Ellen, a Rebeca e eu estamos engajados em 10 dessas 34 línguas. Cada uma dessas línguas circuladas aqui são línguas que, de alguma forma, hoje nós estamos envolvidos com o desenvolvimento ou o processo de tradução para cada uma dessas línguas. Uma delas, essa aqui isoladinha, nesse espacinho aqui, ela está dentro de um território da Indonésia, mas pertence ao Timor-Leste. Ela está momentaneamente pausada. Estamos orando para que, se Deus permitir, março, abril deste ano, nós retomamos o envolvimento com esta língua. E como que isso tem acontecido? Quando chegamos lá no Timor, a Ellen e eu, desde 2013, na verdade, nós estávamos especificamente focados para o trabalho de tradução da Bíblia. E quando chegamos, vendo o tamanho do desafio e a diversidade de línguas e também a demanda da igreja, nós acreditamos ou pensamos que outros viriam. Nós tínhamos certeza de que outros virão. Tem muitas línguas, muito trabalho, muitos desafios aqui. Outros missionários virão, outros serão enviados para trabalhar conosco. E de fato vieram, mas não do Brasil ou de outros países. Deus enviou esses jovens, cada um deles, todos esses timorenses, né? Cada um deles de um diferente povo, de um diferente contexto, cultura e língua. E o Senhor tem levantado e capacitado a estes para participar no ministério de tradução da Bíblia. São todos abnegados, chamados, vocacionados, capacitados por Deus, e eles têm oferecido muito mais do que podem oferecer no seu contexto para que as Escrituras sejam traduzidas para as suas línguas. E por meio deles, então, a Ellen e eu fazemos o seguinte processo: nós capacitamos, treinamos, desenvolvemos cada uma das equipes. Para cada língua nós temos ali 1, 2 ou 3 que são treinados para documentarem a sua própria língua. Junto com eles, então, nós estudamos essas línguas e fazemos esse processo de escrever a língua, identificar as características da gramática, estrutura, discurso, principalmente, da língua, e então iniciar o processo de tradução. Nós, então, fazemos com equipes, por exemplo, para a língua Tetundili, que é uma das línguas oficiais do país. E é aqui que talvez responda a uma possível curiosidade dos irmãos. Como que um país tão pequeno, consegue se comunicar, interagir em diferentes línguas? Nesses contextos é muito comum que uma dessas línguas se destaque como uma língua franca. A língua franca é quase que o surgimento, o nascimento de uma nova língua,
Aqui traz características e palavras de diferentes línguas, eles fazem um grande empréstimo ali para usá-la como um instrumento de comunicação entre diferentes grupos. Então, essa língua franca, ela não é necessariamente uma língua materna de um povo, mas uma língua instrumental para facilitar a comunicação. Ela não é dominada por todo mundo, geralmente são os jovens, homens, que viajam para a capital ou fazem negócios entre diferentes grupos, que aprendem essas línguas no nível de comunicação apenas, de interação para que eles possam fazer os seus negócios, casamentos ou interação entre diferentes povos. Então, essa é a língua nacional e aqui nós estamos hoje mais avançados no processo de tradução. Nós temos todo o Novo Testamento e uma boa porção do Antigo Testamento. Quando estávamos retornando para o Brasil, nós concluímos Salmos. Ainda precisa de algumas etapas de revisão, verificação, consultoria para ser publicado. Mas temos aí mais de 2/3 talvez, do Antigo Testamento pela frente, nesta língua, a língua nacional. Ok? Alguma pergunta, meus irmãos, até aqui? Pois não. Reverendo, nesse processo de tradução, eu não sei se a inteligência artificial ajuda vocês nesse quesito. Hein? A inteligência artificial. Inteligência artificial. No processo de tradução. E aí eu queria saber assim, eu acredito que ajude, né, como as fotos ali, eu acredito que não dê para substituir esse cara a cara, ver a entonação, ouvir realmente a fala e depois fazer um segundo processo. Eu acho que de não substituição do manual, mas eu acredito que para ajudar o processo de rapidez, para sair para o evangelismo, enfim, ajudar as pessoas. Então, eu queria saber, assim, a dúvida é, dentro de todo esse processo de tradução, a inteligência artificial, se vocês estão utilizando para ajudar, porque a gente lê esses livros, né, antigamente era muito mais difícil, muito mais complicado, não que agora não seja, mas eu acredito que ajude vocês um pouco a avançar mais rápido nesse processo. E ajuda mesmo. No nosso contexto, a inteligência artificial tem sido muito debatida no processo de tradução, alguns contra, outros a favor, outros adeptos, outros rejeitam. Eu entendo que uma caneta Bic, quando ela surgiu, ela ajudou muito, né, ao processo de escrita. Imaginem, né, meus irmãos, Calvino escrever sem uma sulfite, sem uma caneta ali. Se tivesse isso, ele estaria muito mais à frente, né? A inteligência artificial, resumindo, no processo de tradução, nós temos alguns softwares específicos para nós agilizarmos o processo de tradução. E a inteligência artificial, ela não é algo, geralmente as pessoas entendem mal isso, que vai fazer toda a tarefa, todo o trabalho, né? Vai traduzir. Não. Ela é uma ferramenta que tem agilizado muito etapas no processo da tradução, especialmente. No processo de estudo da língua, ainda não, e é onde eu mais queria, onde eu menos teria medo de usar, né? De documentação, trabalho linguístico mesmo, ele ainda é dependente do fator humano, precisa ouvir, escrever, pensar. Agora, na tradução, nós usamos a inteligência artificial em algumas etapas do processo de tradução. Isso porque o processo de tradução da Bíblia, ele tem um rigor muito grande, e é o motivo pelo qual ele demora. Por exemplo, todos os versículos da Bíblia que a Ellen traduz para o Mambai, ela precisa estar pronta para dar satisfação, responder os motivos que justificam as escolhas exegéticas e de palavras de cada versículo. Nós temos ali que fazer quase que um relatório para cada versículo, cada termo-chave, documentando tudinho, para que futuramente alguém venha a questionar por que você escolheu esse ou esse. Aí nós temos ali. E nisso a inteligência artificial tem ajudado muito, nos processos de relatório que ficam por trás do processo de tradução, né? Essa documentação, a inteligência artificial realmente tem agilizado muito. E eu creio que, num curto tempo, vai ajudar ainda mais, né? Eu espero realmente isso. Joia, obrigado pela pergunta. Pois não. A língua portuguesa, ela é o idioma oficial? Uma delas. Isso. Tá. Mas a população fala? Pois é. O Timor, ele foi uma colônia portuguesa, né? Portugal deixou o Timor em 75, uma semana antes dele ser invadido pela Indonésia. E eles sabiam disso.
Hoje, o português ele é uma das línguas oficiais, porque quando o Timor conquistou a sua independência, ele precisava escolher uma língua internacional, vamos dizer assim, uma língua que o enquadrasse num quadro mais próximo de relações com a ONU, e foi a língua europeia que ele teve relação no passado. Hoje, o português ele tem uma língua oficial, mas ele tem um valor histórico mesmo. Menos de 3%, talvez 2% da população faz uso do português como uma língua instrumental mesmo. São geralmente timorenses da elite, políticos, que vieram estudar no Brasil. No Brasil, hoje, temos um bom número de timorenses estudando nas universidades federais ou em Portugal. Mas se o irmão chegar hoje lá no Timor, pousar no aeroporto lá, você desenrola, conversa melhor em inglês do que com o português. O inglês está passando por cima aí. Joia? Mais alguém levantou a mão? Pois não. Só um aqui. Louvado seja o Senhor pelo seu trabalho, Deus te abençoe ricamente lá. O irmão mencionou que eles têm uma capacidade de memorização muito boa. Memorização? De memória. Isso. Né? Teve algum exemplo, alguma coisa nesse sentido? Isso é característico dos povos orais. Eles realmente têm a capacidade de preservar informações orais, até porque eles repetem muito. Se você viver numa aldeia, num contexto sem energia, sem internet, sem TikTok ou Instagram, eles se comunicam, interagem oralmente, sentando e ouvindo histórias ali na fogueira. E quando você não vai demorar para você perceber que essas histórias se repetem, né? E repetem com muita fidelidade. E é incrível, meus irmãos. Alguns anos passados, nós tivemos um treinamento sobre pregação em passagens narrativas. E nós pegávamos longos trechos como o de hoje, por exemplo, talvez 10 versículos, mas mesmo 20, 25 versículos, eles decoravam com fidelidade. Assim, em 30 minutos eles estavam com fidelidade, palavra por palavra, gravando aquela mensagem ali e não perdendo nenhuma expressão mesmo. Porque eles tinham essa facilidade de transmissão de informação oral ali, gravando com facilidade essas informações. Né? E eu vou tocar nisso mais para frente com relação à forma como nós usamos para comunicar o resultado da tradução, vamos colocar assim. E, então, nós fazemos hoje assim, nós estamos trabalhando com equipes locais, desenvolvendo esses jovens pastores, não tão jovens, a serem tradutores da sua própria língua. Como nós estamos avançando na língua nacional, vamos dizer assim, o Tétum, a cada tradutor ele passa a ser ele usa o texto do Tétum como texto-fonte para a sua língua local. E uma vez que ele faz o seu primeiro rascunho, é responsabilidade da Ellen e minha em verificarmos se esse rascunho está refletindo o texto original com fidelidade. Então, eles têm muito mais agilidade em produzirem textos na sua própria língua e que são textos, na maioria das vezes, com muito mais naturalidade do que um estrangeiro quando ele traduz para uma outra língua. Então, são textos que têm mais naturalidade e a Ellen e eu temos que nos preocupar com a fidelidade, com a precisão do texto aos textos originais. E para cada uma dessas línguas, então, nós vamos avançando na formação de equipes para o Makassai. Aqui os irmãos podem ouvir, eu acho que eu consigo tocar, para que os irmãos ouçam e provavelmente vão entender também o Makassai. Vou tocar. Está sem áudio, será? Deixa eu ver se... Aonde que sairia o áudio? Okay.
Esse vídeo é especial para mim. Ele foi enviado para nós, já estávamos aqui no Brasil, no final de novembro. E é a primeira vez que esses três, na verdade, aquela senhora, o jovem e essa moça que está lendo, estão ouvindo a sua própria língua numa forma escrita. Eles estão impactados com a moça. Ela não fez parte da equipe de tradução. A tradutora, ela levou o texto para verificar nas comunidades e perguntar sobre termos-chave, e eles estão, então, impactados em ouvir a sua língua. E é muito interessante a reação que nós encontramos nesse momento. Alguns deles ficam... então isso que a gente fala é de verdade, não é uma brincadeirinha, não, é uma língua mesmo. Ela tem... E eu digo, olha, é mais complexa do que muitas línguas aí. Ela é bem... especialmente essa língua aqui, Makassai, ela tem complexidades especiais ali. E para cada uma dessas línguas, então, nós vamos avançando na formação da equipe e na produção do processo de tradução, verificando com as comunidades, verificando com os textos originais e gerando, então, cada uma dessas línguas, né, em contextos muito distantes, isolados. Esta é uma aldeia da língua Raklungo, é uma ilha pequena que fica à frente do Timor, faz parte do Timor, e é um contexto assim como se nós estivéssemos voltando, talvez, 100, 150 anos atrás do Brasil. Sem energia elétrica, nós sentamos ali na beira da praia, um contexto muito bonito, uma ilha, né? Aquela água assim, quase Fernando de Noronha mesmo, assim, algo muito bonito mesmo, mas rústico, né? Sem conforto. Então a gente senta ali na areia com a turma, em contexto simples, mas muito acolhedor. Eles são muito receptivos quando nós estamos falando, especialmente no desenvolvimento das línguas deles mesmos, né? E aqui neste contexto nós trabalhamos com esse jovem aqui de chapéu vermelho, James, e Deus é bom, meus irmãos. E ele nos surpreende todos os dias. James é um jovem que veio desse contexto, uma casa de palha, dormindo na areia. Eles dormem na areia mesmo, porque a areia é macia e do mar vem uma brisa, é muito quente aqui. Então eles dormem bem na areia mesmo. E esse jovem, ele veio a nós, já trabalha conosco há 8 anos, e ano passado ele estava apresentando numa conferência na Austrália, em inglês. Um jovem que veio, eu fico impactado com o vídeo dele, apresentando sobre o quadro linguístico, a sua língua, a tradução em inglês, lá na Austrália, usado por Deus mesmo, usado por Deus. Contextos são muito semelhantes, né? E cada uma dessas línguas nós temos grupos diferentes nas extremidades. Esse aqui é o grupo da Ellen, né? O povo Kemak, que ela trabalha junto com a irmã Augusta, a esposa de um pastor. E eles estão plantando 2 igrejas e ela chega a nós e fala, a gente precisa de alguma coisa na língua Kemak, porque a turma lá só fala Kemak, como é que a gente vai plantar igreja, evangelizar, pregar, pastorear, sem a palavra de Deus? E ela traz essa necessidade. Na verdade, todas as 10 línguas elas surgiram não porque nós fomos a eles, mas eles estão vindo a nós ali, famintos mesmo, por pedir, olha, precisamos desenvolver na nossa língua. Nós temos mais pedidos aqui, aguardando para serem atendidos, mas ainda não tivemos espaço para enquadrá-los. Povos como Tocodede, que fica na região oeste das montanhas, subindo, a difícil acesso, onde nós temos cerca de 70 mil falantes. E a maioria, talvez, desses 70, 50 mil, são monolíngues, só falam Tocodede. O Mambai também é uma língua que a Ellen já trabalha há mais tempo, no sul da ilha, e às vezes nós fomos com os aviãozinhos, né? Aviãozinho missionário, que atravessava toda a ilha rapidinho, onde nós temos uma abertura muito boa de envolvimento, tanto com a igreja como com a tradução, muitos jovens engajados ali. E eu não sei se os irmãos conseguem ver, mas às vezes fica um pouco confuso, eu entendo. Como que pode tanta língua num espaço tão pequeno? Talvez elas sejam ali parecidas, né? Então, os irmãos, olha, eu vou ler aqui são só 8, nós trabalhamos com 10, né? Eu vou ler a primeira ali. Então, o Lucliu, Sidau que Haliurai Herra Israel, Lianain Sira Maukunema Israel. Esse é o tétum. Agora, se eu pegar, não sei se os irmãos entenderam ali, né? Vou pegar outra aqui, Makassai. Makassai é a segunda ali da direita. Gerigeri isi, liurayu negumu awa Israel isi. Maior olaani anawa Israel ereukuno.
Não, você pode ver, meu, não há ali, não estão próximas, né? Se eu ler o Raklungo do James, é a última ali da direita. Mamuna ali, nianusa Israel rataek nauk, liopusia makuku likmori Israel. Essa daqui é o Fataluco, eu gosto muito, eles têm uma sonoridade, toda uma... Ratanai moachavele Israel na rato onompe. O lukuluku niochavarit Israel ukune. São línguas, convenci todo mundo aqui que são línguas diferentes mesmo? Israel está ali, né? Vejam, não só comparando com o português, mas vejam entre elas mesmo, né? Elas não estão assim... Um povo não entende o outro. É um desafio especial mesmo. Nós nos sentimos realmente privilegiados de termos um desafio tão grande nas nossas mãos e que é tão desafiador mesmo no dia a dia. Então, é nesse contexto, meus irmãos, que nós estamos avançando no processo de tradução. Alguma pergunta aqui sobre a tradução? Porque eu ainda quero falar sobre a igreja. Pode perguntar à vontade. Recentemente eu estava numa igreja e depois do culto, o irmão veio assim, todo com vergonha, e falou: pastor, eu queria perguntar, lá no Timor tem gago? Eu falei: tem sim, tem gago, são todos humanos. Fique à vontade para perguntar, gago. Causa certa estranheza, porque nós estamos num país de tamanho continental. E aí a gente vê um país pequeno com tanta diversidade. Isso realmente é uma coisa que não consigo entender. E eu gosto de dizer o seguinte, meu irmão, a estranheza é o Brasil. Porque fora do Brasil, talvez aqui na América do Sul, Central, na Europa, nem tanto. Mas quando nós olhamos para a África e Ásia, nós vemos que a extensão de território que o Brasil preserva de forma monolíngue é que é único. Porque a realidade, na Papua Nova Guiné, são mais de 800 línguas. Na Índia mesmo, a Indonésia são 700. Então, a realidade desses contextos é diverso mesmo, né? Os povos africanos, eles também são muito diversos. A Nigéria são mais de 500 línguas ali faladas, né? E nós temos que entender, e aqui é muito importante, né? A igreja tem como foco cada povo, língua e nação. Nós não estamos tentando encontrar um atalho para facilitar essa missão, essa tarefa. Nós não vamos usar uma língua só e considerar como tarefa concluída, checar um ponto. Nós precisamos aprofundar como o Evangelho merece para ser comunicado de forma clara até a última ovelha, até que todos compreendam com clareza o que é a mensagem de salvação em Cristo. Então, todos os povos precisam ser olhados na sua individualidade ali, com atenção. Realmente chama atenção. Pois não. Em novembro, a igreja fez a leitura do livro do Adoniran Judson. E ele fez a tradução, né, da Bíblia para a língua birmanesa. E ali no livro a gente vê o relato das dificuldades que ele encontrou, não no sentido somente da tradução, mas também da perseguição por essa tradução. Tanto que ele teve, em alguns momentos, que enterrar o Novo Testamento, depois colocar num travesseiro e assim por diante. A minha dúvida é a seguinte: vocês enfrentam algum tipo de perseguição nessas traduções? O governo está ciente de que é uma tradução bíblica, né? E qual a dificuldade vocês encontram para além de trazer para a escrita uma língua falada? No contexto, na maioria dos países, eles não te dão muito bem-vindo como missionário, né? Geralmente há uma resistência e oposição muito clara, né? A Ellen e eu, nós fomos introduzidos naquele contexto como linguistas, né? E oferecemos essa contribuição ao país em diversos aspectos. Temos ali um relacionamento com a universidade, com o governo, o Ministério da Educação. Auxiliamos de forma voluntária, né?
na produção de material, em pesquisas, em produções diversas mesmo. O ano passado, o Mackenzie esteve lá num projeto de formação de 12 doutores, especificamente professores universitários. E nós contribuímos na coorientação, nas bancas, nessas atividades. Então, nós temos um relacionamento oficial com o governo que responde ao interesse deles, e eles literalmente estão conscientes e fazem vista grossa ao processo de tradução. Deus é bom. Ano passado, em agosto do ano passado, nós conseguimos pegar a nossa cidadania. A Ellen, a Rebeca e eu somos cidadãos timorenses, pegamos passaporte timorense. Então, hoje, está cada dia mais difícil para o governo expulsar a gente. Já tivemos ameaças no passado, já tivemos algumas situações mais difíceis, nada comparado ao Adoniran, né? Mas nós já tivemos diversos episódios de perseguição e nós geralmente não contamos isso. Mas Deus é bom e Ele tem consolidado ali de várias formas a nossa presença. Hoje eu diria que a maior expressão de perseguição não tem recaído tanto sobre nós, mas sobre a nossa equipe. Os timorenses, quando eles estão nas suas famílias, aldeias, comunidades, aqueles que são de fato alcançados pela graça, eles têm passado por lutas muito maiores do que as nossas. Então a perseguição existe, geralmente eles atingem o alvo mais fraco, vamos dizer assim, né? E eles têm sido fortalecidos pela perseguição. Perseguição é bênção. Pergunta? Sim. Qual que é a religião oficial, vamos falar de religião, né? Oficial de Timor-Leste? Eles não são cristãos? Ok. Isso é um contexto muito... requer um pouco de história. Quando a Indonésia invadiu o Timor, ela invadiu na prerrogativa de que eles eram comunistas. E aí tem todo um contexto histórico, era o fim da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos emprestou todo o armamento, avião, tanque, para a Indonésia invadir o Timor, porque estava cheio de comunista lá. Na verdade, o Timor tem um pouco de petróleo no mar. Então, quando eles chegaram lá, eles falaram, quem não tem religião é comunista, vai morrer. Os timorenses olharam para o lado, olharam para o outro e viram a igreja católica, lá na capital. Tinha algumas igrejas, e eles falaram, nós somos católicos. Igual o pastor Carlos virou protestante, eles viraram católicos naquele momento. E de um dia para o outro, literalmente, em uma semana, o catolicismo saiu de 6% a 96%. Nominalmente. Eles fizeram os registros lá e todo mundo, sem saber o que estava fazendo, sou católico, 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 católico. Com a independência, os timorenses viraram e falaram, olha, nós nunca fomos de fato isso. Então, o que tem crescido mesmo são as religiões, as expressões, né, vamos dizer assim, tradicionais. É o animismo. O animismo que, de fato, ele está naquele país, naqueles contextos, nas ilhas. O animismo, o que ele é? Ele é quando um povo atribui ânimo, espírito, principalmente aos elementos da natureza. Isso de forma muito simples. Então, uma pedra, uma árvore, uma casca, uma semente, um rio, uma montanha, tudo isso possui espíritos e valor de vida semelhante ao do ser humano. É muito interessante, meus irmãos, porque o entendimento de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos um paralelo da imagem de Deus, esses povos animistas, eles comparam qual é o contraste do ser humano. Eu sou humano. A maioria desses povos, os seus nomes, Kema, que é humano de verdade, ou aquele que fala, aquele que é humano, eles estão contrastando geralmente com um outro elemento. Esses outros elementos são elementos da natureza. Uma árvore, um animal. Esses são os elementos de comparação na sua existência, que espero não estar complicando demais. E com isso, eles têm esse relacionamento com os elementos da natureza que atuam diariamente nas suas vidas. Um povo animista, ele está sempre debaixo do medo e ele precisa apaziguar os espíritos, as forças, os elementos que o oprimem. E como ele faz isso? Por meio de sacrifícios, de relacionamentos com espíritos ancestrais. Eles constroem altares de pedras, igualzinho do Antigo Testamento, fazem derramamento de sangue. E esses relacionamentos dirigem as suas vidas no dia a dia. Cada timorense vai ter ali um amuleto e um talismã. Um para proteger e um para
abençoar, um para dirigir e um para defender. Então, eles têm uma casca, uma pedra, uma semente, uma folha, e esses elementos dirigem as suas vidas, em todos os aspectos. O que eles vão comer, casar, viver, tomar um remédio ou não, isso tudo é dirigido por esse universo espiritual que atua no mundo real. Ficou claro, confuso? Isso fica muito claro lá quando a gente está lá. Ok, obrigado pela pergunta, meu irmão. Mais alguma pergunta? Oi? Tipo o filme da Moana? O filme da Moana, não sei se os irmãos viram o filme da Moana, mas é muito semelhante. Aquele contexto de ilha, a relação com o mar. Por exemplo, o povo Raklungo. A sua alimentação, uma ilha isolada, o seu solo não é fértil, então eles vivem do que o mar oferece. Eles comem tudo que vem do mar. Quando eu estou lá, é peixe, lagosta, coisa boa mesmo, né? Mas se de repente chover, o mar fica bravo, aí eles não têm o que tirar do mar, né? Então eles vão atribuir a um castigo. Não, alguém fez alguma coisa errada aqui, por isso que o mar está bravo e ele está nos castigando. Precisamos fazer alguma coisa. E aí eles vão investigar quem fez alguma coisa e vão fazer um sacrifício e joga água no mar, sangue no mar. E aí até que eles consigam novamente restaurar esse relacionamento com elementos da natureza que lhes oferece vida. E é um ciclo contínuo disso. Mais ou menos assim, como é que funciona o dia a dia. Alguma pergunta mais, meu irmão? Eu acho que respondi mais ou menos. Joia? Pois não, irmão. Pode perguntar. Aí, como é que você entra para falar do Criador nesse meio aí? Joia. Que é o nosso tema, né? Agora, o uso das Escrituras. Como que a gente faz para abordar um contexto como esse, né? E é muito interessante, meus irmãos. Eu estou convencido de que não há nenhuma estratégia, método ou abordagem melhor do que um estudo sequencial das Escrituras. Quando nós pegamos, por exemplo, Marcos, e vamos estudando do capítulo 1 em diante, com calma ali, versículo a versículo, tirando as perguntas, dúvidas que surgem, e são dúvidas muito diferentes do nosso contexto. Mas estudo sequencial, expositivo das Escrituras é sempre o melhor remédio. Nesse contexto, e cada contexto talvez traga ali um remédio que seja mais saboroso, vamos dizer assim. E no Timor, ele é o livro de Gênesis. Na verdade, o Evangelho de Gênesis, lá no Timor, ele cai de uma forma tão saborosa na mente e no coração deles, porque ele responde a todas as perguntas que eles estão ali labutando, da onde eu vim, criação, queda, sacrifícios, promessa, aliança, a esperança, tudo isso Gênesis traz para eles, até a questão das línguas. Quando a gente lê Gênesis 11, eles falam, mas está aí, é por isso que a gente aqui está tão confuso nas línguas. E Gênesis é o nosso evangelho mais popular lá no Timor-Leste. Então, ensinando as Escrituras, com calma ali, cada texto, respondendo as perguntas, nós temos ali uma abordagem ali apropriada. Tranquilo? Vamos falar de... pois não, irmã. É a facilidade de conversão? Lá, conversão. Porque nos livros que nós lemos dos missionários, principalmente o da Amy Carmichael, na Índia, quando alguém se convertia de uma família, a família rejeitava, inclusive, e queriam até matar. Lá, como que seria essa conversão deles? Mesma coisa. Uma das moças que trabalha conosco, a gente brinca que ela é igual Paulo, né? Porque ela, desde pequena, havia um missionário do Sri Lanka na aldeia dela, uma aldeia distante. E ela, desde pequena, cresceu que deveria apedrejar os missionários. E ela, toda noite, jogava pedra na casa deles, perturbava a paz deles, tratava mal, até que Deus a alcançou. E essa jovem, então, foi transformada e passou a trabalhar com esses missionários, principalmente no Ministério Infantil. E ela sempre passou por muita luta mesmo, com a sua família em especial.
E luta, assim, espancamento mesmo, duro. Ela foi trazida a nós, literalmente, em janeiro passado, e nós a absorvemos. Há contextos e situações que nós vemos claramente. Trouxemos, então, para a nossa equipe. O ano passado, ela passou por muita dificuldade. Na Páscoa do ano passado, nós estávamos indo para a igreja e ela entrou em contato pedindo ajuda, porque havia sido espancada a noite inteira, com ferro, fio, pelos seus irmãos, porque ela queria ir no culto de Páscoa. Acontece que essa jovem, quanto mais ela apanha, mais ela queima ali por querer ir para a sua aldeia em especial, né? E eu fui, ano passado, faz uns 6 meses mais ou menos, o seu irmão morreu num acidente de carro trágico, e eu fui daquele jeito, né? É uma aldeia isolada, hostil, não amigável, eu não era ali tão bem-vindo, mas ela estava lá, e eu fui lá, e realmente foi um contexto de trevas mesmo. Eles estavam fazendo tudo que a irmã imagine com relação a um funeral. O funeral é um momento muito escuro ali. E ela estava lá, sofrendo as lutas, não só o luto, mas também as lutas de ser uma filha de Deus no meio das trevas. E ela não tem se acovardado. E ela não é um único caso, eu conto um, mas há diversos mesmo, diversos casos de conversão, e o preço da conversão é alto a ser pago, né? Graças a Deus por isso. Como nós fazemos, então, o uso das Escrituras? Acontece que, nesse contexto de um povo oral, que a alfabetização ainda não é muito consolidada, nós temos a consciência de que não queremos produzir um livro que fique na estante, na mesa, nas mãos das pessoas, sem valor, com palavras que eles não têm acesso. Queremos comunicar uma mensagem. Então, nós vamos distribuindo esses materiais, vamos levando a eles, mas também nós vamos gravando tudo aquilo que nós produzimos na sua forma escrita. Colocamos em aplicativos no celular e gravamos. Todo o texto nós fazemos a gravação em áudio para que eles também possam ter acesso em áudio. E existe esse aparelhinho, os irmãos acho que não conseguem ver aqui, eles estão segurando um aparelhinho, é um aparelhinho solar, pequenininho assim, tamanho de um celular mais ou menos, onde nós conseguimos colocar ali os áudios das Escrituras. E isso é algo muito popular nas aldeias, quando eles estão nas suas roças ou na fogueira, cozinhando à noite. Está todo mundo ouvindo ali as Escrituras e tendo ali acesso ao texto traduzido. E assim nós vamos gradativamente, conscientes de que precisamos, de fato, não tem atalho, traduzir, alfabetizar, para que eles possam ter acesso de forma pessoal ao texto das Escrituras, mas também distribuindo áudios, aplicativos, porque o celular, meus irmãos, o celular chega onde a energia não tem, a aldeia não tem uma tomadinha, uma energia, uma lâmpada, mas o celular está lá, sempre está lá. Ele chega antes da Coca-Cola. E temos alguns canais do YouTube de músicas que as igrejas podem ouvir e eles podem aprender. É um canal muito popular. Temos também um podcast, isso os jovens da nossa equipe, eles pediram por muito tempo, e temos então feito com pastores, líderes das igrejas, que vêm, trazem um tema e eles discutem ali. E por muito tempo nós fomos o maior podcast do Timor-Leste, e também o único. Mas tem sido uma ferramenta muito positiva mesmo, principalmente para timorenses que estão fora do Timor. Eles todos ouvem lá em Portugal, na Inglaterra, há uma comunidade forte de timorenses, e eles estão ali sendo abençoados pelo podcast. Sobre o uso das Escrituras, meus irmãos, alguma pergunta? Quer falar da igreja? Joia. O podcast, a igreja. A Igreja Evangélica Presbiteriana de Timor-Leste é uma igreja ainda adolescente, quase pré-adolescente. Ela foi estabelecida em 2008, 2009, surgiu ali os seus primeiros momentos. E esse é o nosso mapa hoje. Nós estamos espalhados, ainda não em território nacional. São 14 igrejas e 10 congregações ou projetos de plantação de igreja. E se você observar, nós estamos principalmente nessa faixa aqui central,
que é o povo Mambai. O povo Mambai, o pastor Carlos é Mambai, ele é muito respeitado no Timor e ele tem aberto muitas portas dentro do seu próprio povo. Mas o pastor Carlos tem a visão de que nós precisamos ir além do Mambai e ser uma igreja missionária que vai alcançando outros povos. Então, estamos entre o povo Nauete, o povo Macassai, e aqui mais à sua esquerda, nós estamos no povo Tocodede. E Deus tem sido bom, principalmente na expansão da igreja. É um contexto muito simples. E nós temos aprendido que não precisamos mesmo de muito para plantarmos igrejas. São regiões isoladas, simples, com povos bem ali no seu contexto de subsistência, mas muito acolhedor e receptivo à mensagem do Evangelho. Então, aldeias como de Rainaba, em Abana, esse é um povo Macassai. Aqui em Rileu, o povo Mambai, é uma aldeia no meio das montanhas, de difícil acesso mesmo. E aqui nós estamos com 10 famílias, lá se conta por famílias. Então, nós estamos construindo uma pequena congregaçãozinha, a igrejinha ali, ela é de 6 por 9. E o desafio nessa aldeia aqui é de nós conseguirmos água. Então, nós fizemos esse buraco para colher a água da chuva, joga lona quando chove, para fazer massa mesmo, e construir ali o contexto. Nós temos chuva de outubro, novembro até abril. Quase todo dia chove. Aí vem a seca. Até outubro. É chuva e seca. Esses 2 períodos. Né? Então, na época da chuva, nós temos mais foco na plantação, nas atividades deles lá. Na época da seca, época da fome, que eles chamam, é quando nós temos mais eventos, atividades, mais facilidade ali de interagir socialmente, né? Então, aqui nessa aldeia isolada, nós estamos fazendo a igreja, e são contextos muito simples mesmo, meus irmãos, em que o evangelho tem chegado em regiões distantes. Em alguns contextos, uma mangueira ou uma árvore já é o suficiente para termos ali as atividades regulares. E isso tem sido feito não apenas pela Ellen, mas pela igreja. A igreja hoje tem avançado, e com treinamentos em parceria com o Instituto Etnos, nós estamos formando, então, pastores e evangelistas, uma nova geração. Deus tem sido bondoso no despertamento de novas vocações, para que eles sejam, então, preparados e possam servir nas suas comunidades e nas suas igrejas, na pregação, no ensino, plantação de igreja, pastoreio, então, dessas comunidades. Tranquilo? Sobre a igreja, alguma pergunta, meus irmãos? Fique à vontade. Pois não, irmão. Obrigado. Posso confiar que o irmão tem uma pergunta. Segundo os dados oficiais, né, do governo, 95% da religião lá é tomada pela Igreja Católica. 95% são igrejas católicas, né? Eu poderia o que vem de Roma. E, sendo assim, esse é um dos grandes desafios da igreja presbiteriana ali, em Timor-Leste? A confrontação com o catolicismo? Sim. Não. Estatisticamente é verdade. Eles realmente colocam, como eu expliquei, de que são católicos, mas é muito mais frágil do que um catolicismo nominal. Eles são católicos sem nunca terem visto uma igreja católica. São católicos no papel. O desafio que nós temos, de fato, é com crenças e práticas tradicionais animistas que dominam, de fato, o coração destes homens. Para o irmão ter uma ideia, um padre que era vizinho no nosso bairro, ele tinha um feiticeiro próprio para ele ali. Então, a ideia de que você é católico é uma ideia que foi trazida para civilizar esses povos, a uma religião moderna, ou que praticada também em outros países europeus. E então, eles, quando ouvem isso, balançam a cabeça, concordam com tudo, mas nas suas casas e nos seus corações é outra realidade. Né? Pois não, irmã. E esse animismo, ele é homogêneo, mesmo em línguas tão diversas? Uhum. Ele se mantém? É muito interessante, porque o animismo ele não tem um livro, né, uma doutrina. Ele é muito diluído e ele se expressa de acordo com
a chuva, é muito... dependendo daquele, seria um equivalente a um sacerdote, como ele vai... Eu tenho vários vídeos deles lendo, por exemplo, o intestino de um porco ou de uma galinha, eles pegam e fazem ali a previsão do futuro. Então, é tudo muito pastoso, sem previsão do que está acontecendo ali. É bem complicado. Joia. Então, a igreja, meus irmãos, pois não. Tem líder religioso nesse animismo? Nesses povos? Tem sim. São chamados... Como é que são esses sacerdotes que você falou? Isso. Tem templo? Isso. Cada clã, aqui eu vou especificar um pouquinho melhor. Cada clã tem um povo, né? Um povo Mambai. O povo Mambai tem diferentes clãs. E cada clã vai ter um rei. E cada clã, além do seu rei, vai ter também um Lianai. Lianai é o que fala entre o mundo real ao mundo espiritual. É o profeta sacerdote. Ele tem força de acesso aos espíritos. Então, é ele que vai dirigir a maioria dos eventos, rituais e cerimônias. Ele pode prever, por exemplo, se o seu filho ficou doente, você vai nele e ele vai dizer, olha, o seu filho ficou doente porque aquela outra família está com inveja de você e eles fizeram isso, isso e aquilo, então você vai ter que fazer um negócio contra aquela outra família. E esses lianais são sempre muito assim, eles usam esses recursos também para ganhar um pouco, né? É muito... Tem o uso de magias brancas, negras, uma confusão, mas tem hierarquia e tem pessoas apontadas, geralmente de forma hereditária, a assumirem essas funções. Ok? Basicamente, meus irmãos, eu acredito que meu tempo está acabando. Deixa eu só falar sobre algumas atividades que nós, naquele contexto muito simples, nós desenvolvemos. O sustento, por exemplo, de um pastor timorense hoje, ele é muito simples. O salário mínimo no Timor é de $115 por mês. E um pastor, ele ganha mais ou menos $80, $70 por mês. Para apoiar esses pastores, evangelistas, nós conseguimos essa porquinha, a Cacau. Isso foi uns 6 anos atrás. A Cacau, então, foi uma história que surgiu a Cacau e ela está lá. A cada vez que ela dá cria, nós distribuímos os seus filhotes para um pastor. Eu digo para o pastor, esse porquinho aqui é meu. O senhor cria ele para mim. Quando ela tiver cria, o senhor me devolve um e todo o resto, e a porca é seu. E aí eu pego esse um e passo então para outro. E aí nós vamos distribuindo, e com isso eles encontram mais recurso para manter suas famílias, a escola dos filhos, a medicação. E hoje nós estamos com cerca de 13 porquinhas ali espalhadas para apoiar o sustento dos pastores, né, principalmente, e dos evangelistas nas suas comunidades. São homens dedicados que servem ao Senhor abnegadamente e com recursos bem limitados. Algumas vezes nós também coletamos mel, uma aldeia que coleta mel, nós trazemos, compramos toda a produção, ou quase toda, revendemos isso para que eles possam ter recursos. Furamos poço sempre que possível, há diversas necessidades nessa área, distribuímos ali filtros de água, porque a desidratação e água contaminada é muito forte naquele contexto, e também é assim que a gente compra roupa lá, né? Então, são esses grandes fardos que chegam como doação, que os chineses seguram e a gente tem que comprar deles. E aí nós abrimos nas comunidades. Esse é um dia de festa mesmo, porque você não sabe o que tem dentro. Então, é uma grande alegria. A Rebeca fica feliz ali, porque você não sabe que tipo de roupa você vai achar e todo mundo gosta. Meus irmãos, muito obrigado, mais uma vez. Obrigado por caminhar com a nossa família, orar por nós. Esse QR Code aqui, ele é porque todo domingo nós enviamos um videozinho ali, com pedido de oração, agradecimento, a história da semana. Se você quiser receber, fique à vontade, nós mandamos pelo WhatsApp. Só pedimos que não postem na internet. Pois não, irmão? Reverendo, eu tenho uma pergunta. Como a gente está avaliando as questões culturais, né, do povo, e o evangelho como uma contracultura, eu imaginei como seria, então, a administração dos sacramentos, como eles reagem à Santa Ceia, bem como também ao batismo, como é a recepção disso,
se ela é tranquila, se não é, enfim, se você puder trazer um relato, seria interessante. Rapidamente, né? E graças a Deus nós não tivemos nem estranhamento ou objeção, pelo contrário, eles têm sido aceitos de forma muito rápida e se apropriando disso com muita facilidade. Inclusive, não há questionamento na forma de batismo e batismo infantil. Eles, pelo contrário, esperaram. Eu fiquei surpreso como eles entenderam com facilidade. Assim. Talvez, por estarem menos poluídos de outros ensinamentos, eles entenderam. É possível que futuramente venham outros e introduzam ensinamentos diferentes ali. Tem surgido novos pentecostais, a Universal chegou recentemente lá, então tem surgido algumas coisas. Hoje nós temos bastante conflito com adventistas e Testemunho de Jeová. Estão entrando e entram de forma muito agressiva, organizada e com muitos recursos mesmo, atacando as igrejas. Então, é possível que a gente venha a ter mais desafios à frente do que tivemos para trás. Né? Outros países têm mandado missionários para lá, e a Austrália, que fica ali do ladinho, ela colabora com missionários? Hoje nós temos alguns missionários de Singapura, e eles têm um perfil e uma dinâmica não tanto focada em plantação de igreja, mais humanitário. Nós temos alguns missionários da Indonésia, que é o país vizinho, e são bem dedicados também ao serviço com a igreja. A Austrália, a Igreja Presbiteriana da Austrália é uma igreja parceira da Igreja Presbiteriana do Timor-Leste, principalmente no relacionamento e apoio. Os pastores que eu disse que recebem $80 por mês são de recursos da Austrália. O desafio que a Igreja da Austrália tem é no envelhecimento da igreja. O pastor que vai lá é um pastor de 74 anos, ele já vai há 10 anos. E os seus sucessores, os mais jovens, estão com 65, 67. E essa é a realidade da igreja da Austrália. Um envelhecimento causado pelo secularismo dentro da igreja, e eles reconhecem que tem mais força financeira do que humana, e eles gostariam de participar mais, mas não têm pessoas para enviar. Então, esse é o relacionamento hoje que a igreja da Austrália tem abençoado o Timor, com cerca de $1.000 por mês para distribuir aos pastores e evangelistas também, mas os recursos humanos da igreja da Austrália está enfraquecendo. Né? Joia? Tranquilo, meus irmãos? Mais alguma pergunta que você está ardentemente desejando perguntar antes que nós encerramos? É diária, minha irmã. A senhora ver que esse bando de línguas me admira como a senhora consiga falá-las. Olha, minha irmã, eu também me admiro e é graça. Eu não consigo falar todas, não. Há diferentes níveis ali de entendimento. Hoje, em algumas delas, eu consigo trabalhar no texto ali com mais facilidade do que falar. Ir para a praça falar com eles, não é em todas essas línguas, não. Mas, realmente, no momento em que a Ellen e eu decidimos de que é uma tarefa maior do que a nossa capacidade, nós jogamos a toalha para isso e falamos, deixa o Senhor conduzir. As coisas aconteceram de forma diferente. São 34 línguas. E nós colocamos como meta todas as línguas, até a última ovelha. Temos força para isso? Com certeza não. Vamos orar por isso. Obrigado, irmãos. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Agora, eu creio que tanto você quanto a Ellen estudaram um bocado. Vocês têm mestrado e doutorado em linguística? É isso? É isso, né? Estudaram um bocado, Deus os capacitou também. Muito bem, vamos orar então, meus irmãos, pela vida desses irmãos. Pai Santo, nós te louvamos pelo teu poder, pela tua providência, ó Pai, pelo que o Senhor está fazendo naqueles povos do Timor-Leste. O Senhor tem salvado ali os teus eleitos, muitas pessoas têm se convertido, a Bíblia está sendo traduzida para
muitas línguas. Nós te louvamos por isso, Pai, te louvamos pela vida do reverendo Gessé, da sua esposa, sua filha. Pedimos que o Senhor continue guardando os teus filhos ali, para que eles continuem sendo muito operosos, instrumentos nas tuas mãos, Pai. Abençoa a todos que estão ali, os pastores, e abençoa a tua igreja ao redor do mundo, para que nós possamos olhar para estes povos com tanta necessidade e possamos ajudar, ó Pai, o avanço do Evangelho ali. Dá um bom tempo aos teus filhos aqui em São Paulo, neste final de período, e leva-os em segurança, em paz, para que eles continuem sendo usados pelo Senhor. Abençoa nós como igreja, para que a nossa visão seja cada vez mais alargada e sejamos cada vez mais operosos, ativos, colaboradores neste ministério. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.